Miriam, é um prazer ter você aqui com a gente no 15 Minutos. Eu vou ser breve, porque você tem uma atividade daqui a pouco. Eu queria começar retomando um texto que você escreveu recentemente sobre violência nas escolas, uma pesquisa que vocês realizam, em que você fala um pouco da mudança de foco, do modo como se trata a violência escolar. Eu queria que você começasse explicando que mudança de foco é essa e por que teve essa mudança. Eu acho que nós passamos por várias etapas, né, na discussão desse tema. Eu acho que, num primeiro momento, se discutia a questão de uma violência que vinha de fora para dentro da escola, que ela existe, evidentemente. Se discutiu muito essa violência trazida tanto pelas gangues, né, como pelo tráfico de drogas, que as escolas passavam a ser espaços inseguros, né. Num segundo momento, se amplia essa visão e se começa a discutir a violência como, além dessa violência dura, essa violência que vem de fora para dentro, a própria violência que acontecia dentro das escolas, né? E se amplia mais ainda, dizendo que esse conceito de violência não pode ser restrito. A gente não pode pensar só em violência, que é a primeira coisa que todos pensam, né? No senso comum, violência quando é uma violência dura, né? Quando é um crime. Na escola, o exemplo podia ser, se pensa violência, quando alguém entra com arma na escola, quando existe brigas, que as pessoas saem machucadas, né? Mas a violência é muito mais que isso. Existe uma violência do cotidiano na escola, que é a chamada microviolência. Existe uma violência simbólica, né, que a gente vê através do racismo, através da homofobia, através dos preconceitos contra as pessoas mais pobres. E hoje eu acho que está se discutindo muito, e não é de hoje, já vem de algum tempo, eu acho, mas está se dando mais importância, é o que se chama uma violência institucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a escola, ela produz as suas próprias violências, né? Quer dizer, a violência dos jovens, né, e dos adolescentes serem colocados para fora da escola, deles mesmos evadirem, né, deles repetirem de ano, né, todas as coisas que se discute no mundo inteiro, como pode-se levar um clima escolar muito negativo. E nós sabemos que quando o clima escolar da escola é complicado, isso traz muita violência para dentro da escola. Então, essa visão de violência se ampliou, se falava muito na violência do aluno contra o professor, mas hoje se analisa também, não o do aluno, não a violência do professor, porque também existe. Né? Quer dizer, existe violência do aluno, existe resposta do professor, né, dos professores, existe a violência entre os pares, né? Enfim, que de uma forma comum se chama bullying, mas isso é outra discussão, eu acho. Mas existe aquela violência que a própria instituição produz, como escola. A violência de não escutar, a violência também com as famílias desses adolescentes, com as famílias que não conseguem entrar para dentro da escola, que não tem como entrar. Né? Existe a violência das formas de tratar crianças, adolescentes e jovens, e as famílias também, ou seja, a violência se ampliou e ela tem que ser vista dessa forma, porque eu acho que só dessa forma nós vamos conseguir políticas públicas efetivas. Eu queria que você explorasse um pouco essa questão da violência institucional pelo seguinte: tempos atrás nós vimos algumas pesquisas chamadas Vozes das Crianças, depois Vozes dos Adolescentes, né? Na América Latina foi bem importante essa pesquisa, e eu me lembro que para os alunos do ensino médio, quando se falava, o que você acha da escola, eu falava, chata e sem importância nenhuma na minha vida. Né? E não dá para dizer que é a mesma coisa de uma criança que ainda vai estudar vários anos e está à beira de entrar no mercado de trabalho. Né? Então a percepção está muito próxima do que vai acontecer. Você poderia explorar um pouquinho mais do que você disse? O que está acontecendo com o ensino médio no Brasil a partir dessa lógica da violência institucional? Tem relação? Eu acho que tem relação, porque a escola ela é autocentrada, né? Ela tem a chamada cultura escolar, é uma cultura que vem se estabelecendo de século para século
E, na verdade, todas as mudanças que a gente vem tendo na sociedade, a escola não mudou tanto, a gente pensar, né, efetivamente. Só que esses jovens, esses adolescentes mudaram muito. Então, existe uma falta de entrosamento, uma falta de conhecimento, uma falta de compreensão, uma falta de diálogo, né, entre os adultos e os jovens, isso nas famílias e nas escolas mais ainda, porque a escola é a única instituição que essas crianças, adolescentes e jovens estão passando. Então, nós temos que ser muito cuidadosos e muito mais do que nós éramos antes, né, porque ela é uma instituição que vai adquirindo cada vez mais importância. O jovem, o adolescente, ele tem o que se chama uma cultura juvenil. É a forma de se vestir. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma entrevista em Porto Alegre, os meninos todos agora é o lance, quer dizer, eles usam o boné, mas em cima do boné eles usam o capuz. Então, é essa forma, é o piercing, são as tatuagens, é a forma de falar. São os temas que eles trazem como temas importantes. A escola não sabe responder. A escola continua com as suas 16 matérias, com seus professores, que também se encontram muito perdidos no meio de todas essas mudanças da nossa sociedade, todas essas mudanças não só de tecnologia, mas da forma de pensar, da forma de agir, da forma de compreender a realidade. Então, eu acho que existe um embate entre essa cultura escolar e essa cultura juvenil. E qual que é o caminho? Só mais uma coisa, e a cultura juvenil é violenta. É uma cultura de rua. E isso é muito difícil os adultos entenderem. Então, qual é o caminho? Quer dizer, eu acho que não é fácil responder. Não, né? Você acabou falando aqui, eu vou me penitenciar aqui, vou dar um passo atrás antes de qual é o caminho. Quais são as violências, essa cultura violenta, quais são aquelas que você percebe que são mais proeminentes ou que estão crescendo, assim, que aparecem mais nas pesquisas que você vem realizando no Brasil? Eu acho que os jovens, eles têm uma forma de atuar, por exemplo, o que se chama bullying, entre aspas, né? Que eu não chamo de bullying, eu não uso esse conceito, eu não gosto. Mas, enfim, o que se chama bullying. A forma de eles se relacionarem pode ser considerada uma forma que é enquadrada como bullying. Você entendeu? Agora, bullying é lei. Entendeu? Então, todos os jovens, né, deviam estar baixo medidas de lei, porque todos os jovens têm esse tipo de comportamento na escola. Você está dizendo que é um comportamento natural hoje? É um comportamento, mais agressivo? Mudou. As meninas, por exemplo, isso é uma coisa que é uma mudança radical. As meninas, o que elas diziam numa das pesquisas que nós temos, nós queremos ser igual aos meninos, porque nós temos uma sociedade machista. Veja só como é complicado. Uma sociedade onde o que é cultuado é o poder e é a violência. Isso é cultuado na nossa sociedade. Eles se comportam dessa forma, e quando eles se comportam dessa forma, né, eles são reprimidos, evidentemente. Agora, a escola não consegue discutir essas coisas. Essas coisas que fazem... A escola é muito mais do que discutir aula de matemática, português, etc. E não adianta a escola dizer que isso não é seu papel, que é da família, porque é seu papel, sim. Porque eles não têm outros lugares, como eles têm de socialização, outros espaços e outras oportunidades de discussões como eles têm na escola. Então, a escola não consegue colocar isso. Então, a escola vira um espaço de disputa da cultura juvenil e da cultura institucional. Da cultura escolar, exatamente. O dia inteiro é isso? Exatamente. Você percebe isso? É uma tensão impressionante. Os jovens meninos vão para a escola. Vão porque eles têm que ir, porque eles têm muita consciência, até quando eles conseguem. Quer dizer, o nível de abandono da escola é impressionante. Você sabe que a penúltima pesquisa que nós fizemos, que o título era do livro que eu até te deixei, Porque os Jovens Permanecem na Escola, eles dizem que se eles têm um professor que ensina, e que se eles têm um professor... Isso a gente quebrou um mito com esse livro, um professor que os escuta e que é amável com eles não vão embora da escola.
ao contrário do que se diz. Tem que a juventude é vagabunda. Muitas vezes não se diz, mas é uma percepção adultocêntrica que nós temos da nossa sociedade. O adultocentrismo é uma das coisas mais penosas da nossa sociedade. Nós estamos completamente centrados no que pensam, no que fazem, né, e no que acreditam os adultos. Não sei se eu vou te jogar uma casca de banana, porque é uma coisa muito atual de conjuntura e polêmica. Mas eu vou ter que explorar aqui um pouquinho. Espero que você se sinta à vontade. A proposta de escola sem partido, de certa maneira, não exacerba esse conflito de duas culturas? Sem dúvida, porque escola sem partido é uma forma de reprimir tudo que tem que estar dentro da escola. A escola é uma instituição política. A escola é uma instituição política. Você está fazendo política o tempo inteiro quando você é professor. Não adianta, mesmo de matemática, mesmo de biologia, mesmo de física e química, você é um ser político. E você está fazendo política. Você está mudando. Você está fazendo, você está colocando no teu cotidiano toda a aprendizagem da humanidade até agora. E a aprendizagem da humanidade até agora também tem aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Como uma escola sem partido, onde não vai se discutir temas ligados à nossa sociedade. A política está ligada a gente, está na nossa pele, é o nosso cotidiano. E, junto com a escola sem partido, toda uma repressão a temas importantíssimos que estão acontecendo na nossa sociedade, discussões importantíssimas sobre a questão do racismo, sobre a questão da homofobia, sobre as diferenças de classe social. Como é que você não vai discutir diferenças de classe social se a gente tem uma escola para rico e uma escola para pobre nesse país? E nenhuma funciona muito bem, aliás, mas temos, né? Quando esses meninos chegam na escola sem um capital cultural que eles consigam de uma forma como eles querem, porque todo mundo quer chegar na universidade, para fazer o Enem, que eles não têm esse capital cultural. Como deixar isso para casa e para os pais? Nós não podemos. A escola, assim, é uma escola com partido, é uma escola que tem que tomar posição, e é uma escola viva e que é uma escola que tem que estar preocupada com esses jovens, que não pode ser adultocêntrica, ela não pode ser, ela tem que pensar nela mais relacionado aos alunos, ela não pode pensar na escola sem alunos. Daqui a pouco veio uma palavra de ordem que é escola sem alunos também. Não pode, nós temos que partir de uma realidade. Então agora nós saímos... Vamos fechar aqui a nossa entrevista por causa do seu compromisso. Então, agora sim, quais são as saídas? Mas eu queria que você já deu agora nessa última resposta um panorama, as prioridades. Mas o que é uma escola que dialoga a partir da experiência que vocês estão desenvolvendo hoje? Eu acho que a gente tem dois polos aí. Uma é a formação dos professores, e espaço para esses professores, eles estão muito mal no sentido de se sentir mal, de não sentirem valorizados, de alguns lugares terem salários cortados. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, mas não trabalhar dizendo sintam-se bem, trabalhar, dar possibilidade de eles terem acesso a determinado tipo de formação, onde eles possam se sentir mais fortes, para falar não só da química, mas para eles falarem do mundo, da sociedade, do que está acontecendo hoje, etc, etc. Então, eu acho que a formação de professores é uma coisa essencial. A segunda questão que eu acho que é essencial é a gente dar a palavra para os adolescentes e jovens, sem exagerar, evidentemente. Eles têm um papel na escola também. Então, isso nós não estamos acostumados a fazer. Então, eu acho que esses jovens tenham outras oportunidades de olhar a sociedade de uma maneira mais crítica, porque o Brasil é um país muito conservador. O Brasil é racista, o Brasil é classista, e isso é homofóbico, isso acaba passando para os nossos jovens. Então, a escola tem que ser um lugar de aprendizagem, mas de aprendizagem não só daquilo que veio, mas daquilo que está acontecendo na atualidade. E uma escola de partido. Ótimo. Obrigado, Miriam. Espero que a gente esteja junto bem breve, tá ok? Eu também. Muito obrigada, Rudá.